Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês um caso que me marcou muito, por mais que na época eu nem estivesse viva. Esse caso me marcou justamente porque quando eu comecei nesse mundo de documentários criminais, investigação, quando o meu interesse começou a aflorar, foi um dos primeiros casos brasileiros que eu tive contato, então eu espero que vocês gostem. Deixem um like, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos, comentem aqui, me chamem lá no Instagram, vamos conversar sobre crimes. E é isso, vamos pro vídeo. Daniela Ferrante Pérez, filha da renomada escritora Glória Pérez e de Luiz Carlos Pérez, nasceu no dia 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Desde muito nova, a jovem já demonstrava interesse pela arte, e isso se concretizou com sua entrada em uma companhia de dança carioca chamada Vacilou Dançou. Em 1989, a jovem interpretou uma dançarina de tango na Rede Manchete, onde conheceu Raul Gazola, com quem se casou no ano seguinte. Em 1990, Daniela e seu grupo de dança foram chamados para dançarem em uma outra novela chamada Barriga de Aluguel, sendo que a jovem interpretaria a personagem Clo. No ano seguinte, Daniela interpretou a personagem Yara Maciel na novela O Dono do Mundo, o que a fez ficar cada vez mais reconhecida. Em 1992, com 22 anos, interpretou o papel de Yasmin em sua última novela, De Corpo e Alma, escrita por sua própria mãe, Glória Pérez. Na novela De Corpo e Alma, a jovem contracenava com Guilherme de Pádua, um ator que interpretava o papel do personagem Bira, um motorista de ônibus. Guilherme, na época, tinha 23 anos e era casado com Paula Nogueira Peixoto. Por ser filha da própria escritora da novela, a Daniela já estava acostumada com algumas investidas por parte do elenco. Então, muitas vezes as pessoas queriam se aproximar dela, a tratavam muito bem a fim de conseguir algum tipo de benefício por conta justamente dela ser filha da dona, digamos assim, e ela poderia, de certa forma, influenciar a mãe em aumentar as falas de alguns personagens, diminuir a participação de outros, então a Daniela estava acostumada com essa atenção nela. O ator Guilherme de Pádua, que interpretava Bira na novela De Corpo e Alma, também tentava se aproximar cada vez mais da Daniela, e naquele período, na época dos fatos, ele estava um pouco descontente, porque ele não estava tendo a participação que ele achava que merecia na novela. Então, nos últimos 2 capítulos, por exemplo, ele quase nem tinha aparecido, se eu não me engano, ele nem apareceu, e ele começou a ficar perturbado, achando que ele ia ter um fim inesperado na novela, isso prejudicaria a sua carreira. Então ele tentou se aproximar da Daniela e pedia para ela conversar com a mãe dela. Ele exigia praticamente explicações do porquê ele estaria sumindo das telas, digamos assim. E os colegas da Daniela percebiam que ele estava praticamente assediando a garota e insistindo demais, sendo super incisivo, e a Daniela não estava mais se sentindo confortável perto dele, então ela resolveu se afastar, tentou evitá-lo ao máximo. No dia 28 de dezembro de 1992, por volta das 21 horas, se completava mais um dia de filmagens. Algumas crianças que estavam próximas do estúdio de gravações pedem para tirar fotos com Daniela e Guilherme, que atendem os pedidos dos fãs. Logo após, Daniela sai com o seu carro e para em um posto para abastecer o veículo. Ao sair do posto, o carro de Daniela é fechado pelo veículo de Guilherme de Pádua, o que fez com que a jovem descesse do carro para tentar entender o que estava acontecendo. Neste momento, Guilherme desceu do carro, deu um soco na cara da atriz, que caiu desacordada. Guilherme colocou o corpo desmaiado de Daniela em seu carro, um Santana, que estava sendo dirigido por sua esposa grávida, Paula, e assumiu a direção do carro de Daniela, um Escort. Daniela é levada por Guilherme e sua esposa para uma zona de matagal na Barra da Tijuca, a alguns quilômetros de distância dos estúdios de gravação.
Lá, a jovem Daniela é brutalmente assassinada por várias apunhaladas em seu pescoço, pulmão e coração. O laudo pericial confirma que a jovem foi vítima de 18 estocadas, sendo a arma do crime identificada como um objeto pérfuro cortante. Depois de cometerem o assassinato, Guilherme e Paula fogem do local, levando a bolsa de Daniela na tentativa de simular um assalto, e eles vão direto para um posto de gasolina, onde eles pagam um pouquinho a mais para um frentista para ele lavar o banco de trás do carro, pois neste banco traseiro havia sangue de Daniela. Um advogado que passava de carro pela cena do crime afirmou que ele estranhou a existência de 2 carros parados em um local abandonado, um local ermo, então ele ligou para a polícia e anotou as placas dos carros, e a polícia foi para lá atender a ocorrência. A polícia chega no local e encontra inicialmente o carro de Daniela com os documentos de seu marido, Raul Gazola. Poucos minutos depois, encontram o cadáver de Daniela Pérez. Depois que o cadáver de Daniela foi encontrado, todos foram para a delegacia. Óbvio, a mãe dela também estava lá, extremamente abalada com a situação. E para piorar ainda mais, os 2 assassinos, o casal Guilherme e Paula, também foram para a delegacia, e a frieza era tanta que eles estavam lá consolando a Glória, consolando o Raul, como se eles não tivessem ideia do que tivesse acontecido, estivessem frustrados como todos, transtornados, sem entender quem seria capaz de fazer isso com a menina. Então isso demonstra realmente a frieza do casal, que acreditava que até então eles teriam cometido um crime perfeito. A sensação de impunidade não durou muito para o casal, até porque, como eu comentei, aquele advogado que passou pela cena do crime anotou as placas dos veículos e a polícia conseguiu constatar que uma das placas tinha sido adulterada. Então, o carro pertencia a Guilherme de Pádua, que havia colado uma fita adesiva para adulterar a placa e confundir ainda mais a polícia. Na manhã seguinte do crime, Guilherme de Pádua é levado para a delegacia e inicialmente nega de todas as formas sua autoria. Por conta das provas irrefutáveis, ele se entrega para a polícia e admite o crime. A participação de Paula é confirmada posteriormente e ambos são presos no dia 31 de dezembro de 1992. Os julgamentos de Guilherme de Pádua e de Paula ocorreram em 1997, 5 anos após o fato, sendo eles condenados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, sendo reconhecida a premeditação do crime. Guilherme foi condenado a 19 anos de reclusão, enquanto Paula foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão por, na época do crime, ser menor de 21 anos. A frieza de Guilherme não era somente reconhecida pela mídia e pelas pessoas em geral, mas também foi reconhecida pelo próprio juiz que aplicou a pena de Guilherme, uma vez que na sentença ele descreve Guilherme como, abre aspas, o réu é uma pessoa inaptada ao convívio social, por não vicejar no seu espírito os sentimentos de amizade, generosidade e solidariedade, colocando acima de qualquer outro valor a sua ambição pessoal. Por mais que tenham sido condenados às penas mencionadas, ambos não chegaram nem a cumprir 10 anos de prisão, sendo soltos em 1999 após cumprirem 1/3 da pena. Depois de solto, Guilherme de Pádua virou pastor evangélico e acabou criando um canal no YouTube para fazer suas pregações e testemunhos. Além disso, ele se casou em 2017 novamente. Enquanto isso, Paula fez direito, casou-se com um advogado e teve 2 filhos. Por mais que esse caso seja extremamente frustrante e revoltante, a mãe da Daniela Pérez, Glória Pérez, nunca parou de lutar pela filha e ela aproveitou essa situação para ensejar uma mudança de lei e ela conseguiu acrescentar o homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. Os crimes hediondos são aqueles crimes que têm uma reprovabilidade maior, ou seja, aqueles que causam uma repulsa maior nas pessoas da sociedade. Então, esses crimes devem ser tratados de forma mais gravosa, de forma mais severa. Então, a Glória Pérez conseguiu, com mais de 1 milhão de assinaturas, inserir o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos.
Então, para quem tem interesse, eu vou colocar aqui embaixo na descrição a Lei dos Crimes Hediondos, para vocês terem uma ideia de quais são os crimes considerados hediondos aqui no ordenamento jurídico brasileiro, quais as penas, etc. Eu, sinceramente, como sempre falo nesses casos que envolvem perda de filhos, não consigo imaginar a dor que a Glória Pérez sentiu no momento e continua sentindo. Ela recentemente deu uma entrevista falando que a cada vez que o crime completa mais um ano, dói mais para ela e ela sente que a injustiça está sendo perpetuada, até porque os dois estão fora da cadeia, estão vivendo as suas vidas normalmente, enquanto a vida da filha dela foi ceifada com apenas 22 anos. Então, realmente, eu fico imaginando como que a mãe consegue lidar com tudo isso, se é que consegue, porque as pessoas já sabem que a Glória passou por momentos muito ruins de saúde depois dessa questão da morte da Daniela, então realmente é uma coisa impensável, a gente não consegue imaginar, a não ser que a gente esteja passando por uma coisa semelhante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam se ainda não são inscritos, deem um like, comentem aqui, vão conversar comigo lá no Instagram, eu adoro conversar com vocês, eu tô adorando a nossa interação, então vamos continuar nos falando. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, crimes, mistérios, etc., compartilha esse vídeo, vai me ajudar bastante na divulgação. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.